Se você quer se preparar para resolver qualquer questão de concurso público envolvendo mínimo múltiplo comum, você está no lugar certo, porque este vídeo foi feito para você. Antes de começarmos a resolver questões de mínimo múltiplo comum para concurso público, eu quero te dizer que é sempre um prazer estar junto com você. Eu preparo estes vídeos com todo amor, com todo carinho, para que você possa desfrutar ao máximo do seu desempenho na hora de fazer uma prova de concurso público. Te peço que compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe aí o seu like e se inscreva no nosso canal, ative o sininho na opção todas, para que você possa receber sempre conteúdos de qualidade como este. As duas formas mais comuns de se pedir mínimo múltiplo comum é através de duas frentes. A primeira delas é aquela voltada para a ideia da multiplicidade comum. A outra frente é voltada para a divisibilidade comum. Nós temos 2 vídeos no nosso canal falando sobre isso e é imprescindível que você assista esses 2 vídeos antes de chegar a este, pois a base teórica e os exemplos estão lá nestes vídeos. Você não vai conseguir compreender a ideia deste vídeo de exercícios se antes você não tiver entendido bem a teoria e os exemplos envolvendo a teoria. Os exercícios que cobram a ideia de multiplicidade são aqueles que têm, por exemplo, 2 eventos envolvidos. Estes eventos se repetem numa determinada frequência. Um se repete numa frequência, o outro se repete numa outra frequência, de tal forma que em algum momento estes 2 eventos eles se encontram num momento em comum. Essa é uma forma de se pedir mínimo múltiplo comum, com eventos que são múltiplos de um determinado valor e se encontrando com um outro evento que é também múltiplo de um outro determinado valor e que num determinado momento eles se encontram. A outra forma de se pedir mínimo múltiplo comum é através da divisibilidade comum. Você tem um determinado número e ele pode ser dividido em um número n, ou em um número m, ou em um número p, sem que haja sobras. Sempre que nós tivermos essas palavras-chave, nós sabemos que se trata de um problema envolvendo divisibilidade e envolvendo a ideia de mínimo múltiplo comum. Dito isso, vamos resolver o nosso primeiro exercício de concurso público. Nós temos aqui: Marcelo e Débora trabalham em regime de escala. A cada 4 dias sucessivamente trabalhados, Débora folga somente no dia seguinte. E a cada 6 dias sucessivamente trabalhados, Marcelo também folga somente no dia seguinte. No dia 26/7 de 2009, ambos estavam de folga. Sabendo que a Débora e o Marcelo trabalham independentemente de os dias serem sábados, domingos ou feriados, então o próximo dia que ambos estarão de folga em um mesmo dia será dia 5/8, dia 9, 13, 20 ou 30/8. Perceba que nós temos aqui a ideia de multiplicidade. As folgas são de 5 em 5 dias. Ela trabalha 4 dias e folga no 5º dia. Imagine, por exemplo, que ela estava de folga no dia 5. Quer dizer que a próxima folga dela vai ser no dia 10, a próxima no dia 15, a próxima no dia 20 e assim sucessivamente. Ou seja, as folgas da Débora são de 5 em 5 dias, são em números múltiplos de 5. Já no caso do Marcelo, as folgas dele são de 7 em 7 dias. Ele trabalha 6 dias e folga no 7º dia. Imagine que ele estava de folga no dia 7 de um determinado mês. A próxima folga dele vai ser no dia 14, a subsequente no dia 21, ou seja, em números múltiplos de 7, nós temos uma condição aqui de multiplicidade. A Débora folga em dias múltiplos de 5 e o Marcelo folga em dias múltiplos de 7. Vamos escrever isso. As folgas da Débora são números múltiplos de 5. Ela folga de 5 em 5 dias. As folgas do Marcelo são números múltiplos de 7. Nós queremos saber um número que seja múltiplo de 5 e de 7 simultaneamente.
Então, este número é o MMC entre 5 e 7. O MMC entre 5 e 7 é o seguinte: o menor número primo que é divisível por 5 ou 7 é o 5. 5 dividido por 5 dá 1, desço 7. O menor número primo múltiplo de 1 ou 7 é o 7, pois 7 dividido por 7 vai dar 1, fica 1, 1. 5 vezes 7 dá 35. Então, o número N é 35. Ou seja, a Débora e o Marcelo folgam juntos de 35 em 35 dias. Como eles folgaram juntos no dia 26/7/2019, o próximo dia que eles vão folgar juntos é após 35 dias, que vai dar no dia 30/8/2019. Agora, vamos trabalhar com a segunda vertente que mais cai em concursos públicos relacionados com a ideia de divisibilidade comum. Com a quantidade de água contida em um recipiente, é possível encher completamente copos com 250 ml cada um, ou copos com 300 ml cada um, ou copos com 350 ml cada um, e não restará água nenhuma no recipiente. O menor número de litros de água desse recipiente é. Veja que este exercício nos traz a ideia de divisibilidade comum. Nós temos uma certa quantidade de água num determinado recipiente e essa quantidade de água pode ser dividida em copos contendo 250 ml, 300 ml ou 350 ml sem que haja sobras. Essa é a ideia de divisibilidade comum. No vídeo anterior, nós abordamos a ideia da divisibilidade comum. Dá uma passadinha lá. Agora, vamos ilustrar essa situação. Nós temos aqui a garrafa d'água, nós temos aqui o copo de 250 ml, nós temos aqui o copo de 300 ml e nós temos o copo de 350 ml. A quantidade de água da garrafa nós não sabemos, é exatamente o que nós queremos descobrir. Nós sabemos que essa quantidade de água é um número divisível ou por 250, ou por 300, ou por 350, sem que haja sobras. Ou seja, a quantidade de água é um número divisível por 250, ou por 300, ou por 350. A quantidade de água é o mínimo múltiplo comum entre 250, 300 e 350. Vamos então encontrar o mínimo múltiplo comum entre 250, 300 e 350. Vamos fatorar. O menor número primo capaz de dividir o 250, o 300 ou 350 é o 2. 250 dividido por 2 dá 125. 300 dividido por 2 dá 150. 350 dividido por 2 dá 175. O menor número capaz de dividir o 125, 150 ou 175 é o 2 novamente, que vai dar 125, 75 e 175. O menor número capaz de dividir o 125, 75 ou 175 é o 3. 125 não dá para dividir por 3, então eu repito. 75 dividido por 3, nós podemos fazer a conta aqui do lado, ó. Vai dar 3 vezes 2, 6, sobra 1, 15, vai dar 5, não sobra nada. Então fica 25. 175 não dá para dividir por 3, então eu repito. Agora, o menor número capaz de dividir o 125, o 25 ou o 175 é o próprio número 5. 125 dividido por 5, podemos fazer aqui a continha. Vai dar 2, sobra 2, desce o 5, vai dar 5. Fica 25, 5 e
175 dividido por 5 vai dar 3, vai dar 5, 35. Muito bem, fazemos novamente a pergunta: qual que é o número primo capaz de dividir o 25, o 5 e o 35? É o 5. 25 dividido por 5 vai dar 5, 5 dividido por 5 vai dar 1, 35 dividido por 5 vai dar 7. Novamente, nós temos o 5, vai dar 1, 1 e 7, e nós temos o 7, que vai dar 1, 1 e 1. Agora, nós fazemos as contas. 2 vezes 5 vai dar 10. 2 vezes 5 vai dar 10. 3 vezes 5 vai dar 15. Então, nós temos que fazer a multiplicação. 10 vezes 10 vezes 15 vezes 7. 10 vezes 10 vai dar 100. Então, eu coloco 15 vezes 100 vai dar 1.500. 1.500 vezes 7, eu faço a continha. 1.500 vezes 7. 7 vezes nada, nada. 7 vezes nada, nada. 7 vezes 5, 35. Vão 3. 7 vezes 1, 7. E 3, 10. Então, o mínimo múltiplo comum entre 250, 300 e 350 é 10.500 ml, o que vai dar 10,5 litros, ou seja, a quantidade de água que existia no recipiente era de 10,5 litros. 10,5 litros, essa é a resposta. Tá vendo, pessoal? Se você treinar da forma correta, você vai dominar o mínimo múltiplo comum em concursos públicos. Mas você precisa entender que existem duas vertentes. Uma que vai te cobrar a ideia de multiplicidade comum e a outra vertente que vai te cobrar a ideia de divisibilidade comum. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, grosseiro, não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, o nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão.